Olá, pessoal! Nós vamos apresentar aqui neste vídeo como responder as perguntas do meu filho sobre sexualidade. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês e eu trouxe alguns aspectos da sexualidade infantil e também algumas dicas práticas de como responder as perguntas das crianças, tá bom? Compartilhar a tela. Como responder as perguntas do meu filho sobre sexualidade. Olá, eu sou Simone Nóbrega. Eu sou mãe de dois, mãe de Luiz e de Heloísa. Heloísa tem 9 meses e Luiz tem 5 anos, vai fazer 6 anos. E sou pedagoga com mestrado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz certificação em educação parental e também estou fazendo, né, a certificação Master EZPAS, que é Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual, que tem por coordenação, né, idealizadora a Leiliane Rocha. Essa certificação é pela Universidade de Brasília, né? Então, antes de tudo, né, antes de saber como responder as perguntas sobre sexualidade das crianças, eu queria dizer que muitos pais, muitas mães acreditam, né, que responder sobre sexualidade vai estimular, né, vai... Seja bem-vindo. Que chegou, Jéssica? Deixa eu admitir, Jéssica, aqui. Alguns pais acreditam que, ao responder às perguntas das crianças sobre sexualidade, vão estar estimulando. E, na verdade, isso não acontece, né? O que acontece é o contrário. Responder às perguntas sobre sexualidade não vai estimular a criança a essa prática, né? É exatamente o contrário. Quanto mais informação adequada, menor a chance de entrar na vida sexual precoce. Então, os estudos apontam que as crianças que recebem educação sexual de maneira adequada, elas tendem a entrar para a vida sexual com mais tempo, né? E não entrar precocemente. A criança pergunta a quem confia. Essa é uma coisa muito importante de vocês guardarem, porque as crianças, quando vêm perguntar sobre a sua sexualidade, ela está perguntando a você porque ela confia. Então, abrace essa confiança e não passe a vez para outra pessoa, né? Enfim, vou deixar depois aqui as dicas práticas de como responder as perguntas sobre sexualidade da criança, tá? Antes disso ainda, a gente precisa entender o que é sexualidade infantil, porque algumas pessoas imaginam, e criança tem sexualidade? E tem, né? A sexualidade, ela é o principal polo estruturante da personalidade e da identidade do indivíduo. Isso quem diz é a Carmita Ábido. Ela é uma grande pesquisadora aqui do Brasil da sexualidade e vem trazer ele como o principal polo estruturante da nossa personalidade. Então, a sexualidade ela tem que ser trabalhada, né, ensinada desde muito cedo, desde o ventre, ela se desenvolve desde o ventre até a morte. Então, é algo que vai perpassar por toda a nossa vida. E aí, a sexualidade, ela se difere de sexo, né? Sexualidade, ela é a energia, né, que há em nós seres humanos, né, que leva a gente ao prazer, ao bem-estar, em todas as áreas da vida. Já o sexo, ele é muito mais voltado, né? Ele é os órgãos genitais, então, o menino, sexo masculino e sexo feminino, e também em relação sexual, né? A gente tá falando da relação sexual, a gente fala do sexo. Mas o sexo, a sexualidade não se resume a isso, ela é muito mais ampla, ela é uma energia que perpassa aí toda a nossa vida e está em todas as áreas da nossa vida. Eu vou tirar aqui da frente. A sexualidade ela está ligada ao modo como a gente pensa, sente, age,
interage com as pessoas, ela envolve aspectos físicos, mentais, religiosos, sociais, financeiros, eu repeti aqui, psicológicos, políticos, legais, históricos, culturais, éticos, então é bem amplo. E ela é influenciada por tudo o que nos cerca. Então, ela é influenciada pelas respostas, pelos silêncios, né? Pela forma como as pessoas interagem entre si, pela forma como somos tratados, como somos tocados. Tudo que nos acontece influencia a sexualidade, positivamente ou negativamente, né? Tem coisas que vão ser negativas, mesmo que a pessoa não tenha essa intenção de que seja negativo para a criança, tá bom? E existe aí uma diferença entre sexualidade infantil e a sexualidade do adulto e do adolescente. E essa diferença está principalmente no desenvolvimento. Quando a gente está falando de sexualidade infantil, a gente está falando do desejo de se conhecer. Então, quando a criança está ali se tocando, olhando a parte íntima, ela não está manipulando, ela não está buscando prazer, ela está o prazer sexual, né, como os adultos imaginam. Elas estão ali em busca de conhecer, saber suas diferenças, como é que aquilo funciona. Assim como a criança tem a curiosidade de botar o dedo no olho, no ouvido, ela também está ali querendo se conhecer quando está se tocando, olhando a outra criança, tocando a outra criança. A criança também não tem maturidade física e psicológica para a relação sexual. Não há hormônios sexuais, elas também não têm repertório e fantasias sexuais. E o toque sem intenções para o sexo. Já a sexualidade do adolescente, do adulto, né? Elas já buscam por parceiro sexual, existe a maturidade física e psicológica, né? Talvez, dizemos assim, porque tem pessoas que ainda parecem não ter essa maturidade, né? Mesmo adultos, para a relação sexual. Existem os hormônios sexuais, e já existe aí um repertório de fantasias sexuais, justamente porque há um desenvolvimento físico, né? Há um corpo que já está mais preparado para as relações sexuais. E toque com e sem intenção para o sexo. No caso das crianças, é sem intenção para o sexo, é mais essa intenção de conhecimento, de exploração. E aí, no adulto e no adolescente, é com essa intenção, mas também acontece sem a intenção. Se a criança apresenta, né, um toque, uma interação, aparentando, né, uma intenção sexual, isso significa que precisa-se de uma investigação. Essa criança pode estar vendo pornografia, pode estar, né, sendo abusada, pode estar erotizada, enfim, tem que se investigar o que está acontecendo com essa criança, porque não é normal. Ok? Quem está aqui comigo, diga aí se está me ouvindo. Pode falar aqui no chat, tem um chat aqui no Zoom, se puder, né? Dá um oi aí, um ok. Aqui também eu trago uma diferenciação, né? Eu gosto dessa figura porque traz aqui, ó, a sexualidade adolescente e adulto, o sexo está dentro, certo? Já a sexualidade do infantil, o sexo está fora, certo? Eu coloquei aqui fora. Então, adulto e adolescente inclui o sexo. Criança, no desenvolvimento infantil, o sexo deve estar fora. Então, quando as perguntas sobre a sexualidade vêm, elas vão estar muito ligadas ao intuito de se conhecer, né? Como é que eu vim para o mundo, como é que eu pertenço, se eu fui bem acolhido, se eu sou amado, se eu sou querido, se eu fui amado, se eu fui querido, né? Como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas se relacionam, né? Como é que os relacionamentos acontecem, é no intuito de uma curiosidade, mas não tem relação, né, com o desejo de fazer sexo, de explorar o sexo em si. Isso aí vai acontecer
lá na fase da adolescência, quando os hormônios sexuais surgem, né, começam a se desenvolver os hormônios sexuais, e na fase adulta, tá bom? Então, eu trouxe 18 dicas práticas para a gente responder as perguntas sobre sexualidade da criança. E aí, a primeira dica é mantenha a calma. Quando a criança vai lá e faz uma pergunta sobre sexo, nós temos que manter a calma. Estou tentando. Acho que eu vou deixar. A gente mantém a calma e escutar. Manter a calma e escutar é a primeira dica. Muitas vezes a gente pode ficar nervoso, pode ficar imaginando, né? Principalmente se a gente não sabe que a sexualidade da criança, a pergunta, né, da criança está muito relacionada a esse intuito de descoberta. Então, manter a calma, escutar a pergunta, não é já ir dando respostas ou interrompendo a criança. A segunda coisa que a gente tem que fazer é devolver a pergunta para a criança. Por que a gente tem que devolver a pergunta para a criança? Porque quando a gente devolve a pergunta para a criança, a gente entende até que ponto a criança sabe já sobre aquele assunto, né? Então, a gente vai entender o contexto da pergunta, de onde é que, né? Onde foi que a criança escutou sobre aquilo? Saber o que a criança já sabe sobre aquilo. E para você contextualizar com aquilo que a criança já viu, já conhece. E para ganhar tempo também, né, para elaborar uma resposta. E aí, quando você não sabe responder de imediato, eu trago no final uma sugestão, no final dessa aula, uma sugestão de como você deve agir para que a criança não fique sem resposta, né, para aquela pergunta, mas que você dê uma resposta assertiva, né? Porque muitas vezes a gente pode acontecer de a gente não saber responder naquele momento, ou não poder responder naquele momento, e as perguntas sobre sexualidade são importantes de serem respondidas, tá certo? Então, teve o caso, por exemplo, né, a história de uma mãe que a menina estava na mesa comendo e a mãe lá lavando os pratos, e aí a menina chega e diz: Mãe, o que é virgem? E aí a mãe de costas chega, congelou assim, né, quando a menina fez a pergunta sobre que é virgem. E aí ela foi e para responder, né? Respondeu, contextualizou, falou, né, da relação dela com o pai, de como se conheceram, né? E todo um processo até que chegou a resposta do que seria virgem. E aí, quando a mãe terminou de responder, a menina olhou assim, aí a mãe virou e disse: Entendeu, filha? Aí a filha disse: Entendi. Agora, o que é extra virgem? Então, a mãe estava ali respondendo sobre uma coisa, né? E a menina estava perguntando sobre outra coisa. Isso pode acontecer, e não é incomum, né? Então, devolver a pergunta para a criança faz com que a gente entenda a partir de que contexto ela fez aquela pergunta, né? O que a criança está realmente querendo saber. Dê respostas simples e claras. Então, não adianta ficar rodeando muito, né? Principalmente as crianças menorzinhas, né? As crianças precisam de respostas mais simples. Elas não têm muita paciência para respostas longas. E quando eu falo em respostas simples e claras, a gente vai falar da resposta científica, né? Da explicação científica para aquela pergunta. Mas você pode trazer, né, dentro dessa resposta, uma conversa, né? Puxar mais assuntos, trazer elementos emocionais e fazer disso uma conversa gostosa com a criança, de trocas, de experiências, de histórias, certo? Se você for fazer uma resposta muito longa, com detalhes técnicos, a criança vai se desinteressar, né? E vai se tornar aquilo ali uma aula de ciências, uma aula sobre o corpo humano. Não é esse o objetivo quando a gente vai responder os nossos filhos, né? Não é dar aula sobre um tema, né? E fale a verdade, ciência, né? Sempre usando a ciência e adequando isso à idade da criança. A criança menor,
a gente vai usar uma linguagem mais adequada a ela, uma resposta mais simples, mais curta, nesse aspecto científico. Uma criança maior, ela vai querer mais exemplos, mais detalhes, né? Vai explorar mais vai aprofundar mais, vai querer mais conceitos, né? Porque a criança já vai ter um repertório maior. A dica número 5 é quando cuidado com a sua reação. O corpo e o rosto, espanto, preocupação, perguntas de surpresa, né? De onde que tu tiraste isso? De repente pode ser que saia, né? Um espanto, uma cara assim de assustado. Por mais que você seja surpreendido com a pergunta, né? Seja surpreendida com a pergunta, você tente manter a calma, tente escutar, tente não ter grandes reações, porque a criança pode entender que essa pergunta, né, esse assunto é difícil para você. Então, em outros momentos, a criança pode evitar levar perguntas. Então, não repreender também, né, não brigar com a criança por conta das perguntas que elas fazem, que elas vão trazer. E lembrando lá no início, né, agradecer quando ela traz, né? Não ignore a pergunta. Às vezes a criança está ali, faz uma pergunta, e aí, por exemplo, a criança pergunta assim: Mãe, o que é camisinha? É uma camisa pequenininha. Né? Dá uma resposta assim evasiva, não responde efetivamente o que a criança está ali perguntando, e aí, por isso, devolver a pergunta, né? O que é camisinha? Mas para você, filho, o que é camisinha? Né? E tentar trazer aquilo para a resposta, né? Trazer a resposta para a criança. Não ignorar, não fingir que não entendeu, porque a criança poderá não trazer novas perguntas. E nós, hoje, temos uma ferramenta muito perigosa, que é essa aqui, ó, que muitas crianças têm acesso e pode, a qualquer momento, ir lá e perguntar, certo? Se a criança trouxe a pergunta para você, agradeça. E diga para ela que você está aberto para ouvir, que é interessante, né? Que vai sempre responder as perguntas dela, para que elas não vá perguntar ao Google e lá não vai ter coisa boa para as crianças, tá bom? Então, não ignore a pergunta. Também não passe a vez para outra pessoa. Algumas perguntas podem parecer difíceis, mas não passe a vez. Por exemplo, se a criança vai e pergunta, mãe, o que é pênis? Ah, vai perguntar teu pai, né? Ou a filha chega e pergunta ao pai, pai, o que é menstruação? Ah, vai perguntar à tua mãe, né? Mãe, como é que eu entrei na sua barriga? Ah, pergunta lá ao teu pai. Enfim, ficar jogando para outra pessoa responder não é legal. Se a criança perguntar a você, é porque ela confia em ti e não passe isso para outra pessoa. Considere a idade e o desenvolvimento da criança. E aqui eu trago um detalhe que a criança, né, acima de 6 anos, vão pedir mais detalhes, certo? E as crianças menores, e aí já vai para a dica 9, que não dê respostas longas a crianças abaixo de 6 anos. Eu acho que falei um pouco já sobre isso no início. Então, vão pedir mais detalhes, esteja atento a que tipos de detalhes, né? Às vezes as crianças escutam, né? Conversam entre si na escola ou em outros ambientes sobre o assunto e vem trazer para confirmar com você, né? Porque ela ainda confia em você, porque ela acredita, porque ela tem você como fonte, como referência, então vai pedir as informações. Já abaixo de 6 anos, com menos detalhes, com respostas mais curtas, né? Mais simples. Não seja apressado, demonstre abertura para continuar o assunto. Então, quando respondeu a pergunta da criança, pronto, tá certo, tá, tchau, vou cuidar. Não. Demonstra essa abertura, né? Diga para a criança assim, você entendeu? Né? Inclusive, confirme se a criança, se a dúvida foi esclarecida, né? Você entendeu? Ficou claro para você? Se eu perguntasse amanhã para você, como você me explicaria isso? Então,
dá à criança, inclusive esse explicar, né, fazer a criança explicar o que ela entendeu, fixa mais na memória dela. Pode ser que a criança, você tenha explicado para a criança, e a criança não tenha entendido, né? Tenha pegado ali só parte da informação. Então, quando ela for explicar para você sobre o que você respondeu, pode ser que você entenda que ela ainda não absorveu totalmente a resposta. E aí você vai conduzindo ela para a resposta completa, né? Para a resposta adequada. Fazer com que ela repita, faz com que ela memorize e dá clareza e dá a certeza de que ela entendeu. Quando eu expliquei para o meu filho a questão, né, da sexualidade, então, de como é que, como é que o bebê entra na barriga da mãe, né? E ele dizia assim, e eu devolvi a pergunta, né, para ele, ele disse, mãe, foi Deus que colocou lá, foi Deus que colocou o bebê na barriga, no início, né? Essa era, era a resposta inicial, digamos que era o conhecimento prévio que ele tinha. E aí ele, no final, quando eu perguntei, ele disse assim, o casal se casa. E aí, veja, ele, de toda a informação que foi passada, ele fixou aquela, né, a parte do casamento. O casal se casa, né? Então, até a decisão de ter filhos, né, de ter o corpo juntinho um do outro, de ter a troca, de ter a entrada do esperma no óvulo, toda essa informação científica, né, que a gente não vai trazer com grandes detalhes para crianças pequenas, né, a gente vai trazer de uma forma mais simplificada, ele não pegou, ele só ficou na parte do casamento. Então, metade da resposta estava indo ali. Então, se eu não tivesse feito a pergunta para ele, eu tinha achado que, diante da minha explicação, ele já tinha entendido e já estava tudo certo. E talvez na cabecinha dele tivesse ficado lá inúmeras perguntas, tá certo? Mostre sua satisfação pela conversa. Então, quando a criança perguntar, né, seja no começo, né, assim que a criança terminar de fazer a pergunta, você pode dizer, nossa, filho, que bom que você me perguntou isso. Eu gosto de falar sobre isso com você. Como é bom falar sobre isso com você. Então, mostre satisfação. Inclusive, né, no dia a dia, demonstre satisfação nas curiosidades das crianças, né? Qualquer curiosidade, filho, qualquer dúvida que você tenha, para mim é importante. Eu gostaria muito de conversar sobre diferentes assuntos. Tudo que você quiser me perguntar, você pode me perguntar, né? Quando a gente vem com essa perspectiva de ouvir, né, sem se assustar, sem ter medo, a gente também vai trazendo essa abertura para conversar sobre tudo. Filho, o que você sente é importante, o que você pensa é importante para mim, né? As suas dúvidas são importantes para mim. Então, se a criança, alguns pais acreditam que porque a criança nunca perguntou, meu filho nunca perguntou sobre sexo, né? Então, sobre como nasceu, nunca trouxe nenhuma pergunta. Alguns pais acreditam que é porque a criança não teve curiosidade, mas na verdade é porque ela não sentiu segurança de perguntar. Porque a criança tem sim a curiosidade, a criança conversa, né, com outras pessoas. A criança pode buscar informações em outras fontes. As crianças conversam entre si na escola, em outros ambientes. Então, quando a criança não traz, não demanda muitas perguntas, eu acho interessante a gente começar. Em momentos assim de conexão, em momentos de conversa, falar dessa sua abertura, né, dessa sua disponibilidade para ouvir as perguntas, né? Filho, ouvir sobre o que você sente é importante para mim. Então, o que você está sentindo é importante para mim, eu vou te ouvir. Você tem perguntas? Eu gostaria de saber, né? Eu gostaria de te ajudar com tuas dúvidas. Para mim, isso é importante. Então, mostrar essa satisfação pela conversa, na hora da conversa, mas também em outros momentos no dia a dia. Outra questão reafirme sua disponibilidade sempre, acabei de falar, responda dentro do que você acredita. Então,
Existe, né, o conceito científico, existe aquilo que Simone acredita, não é? Como crença, como eu disse, a sexualidade ela vai perpassar por vários âmbitos, pelo âmbito religioso, pelo âmbito político, pelo âmbito social, diferentes áreas da nossa vida. Então, aquilo que eu acredito sobre, por exemplo, o que é relação sexual, quando ela deve acontecer, também vai ser levado em consideração na hora da resposta, né? E falar, inclusive, das diferenças, né? Tem pessoas que acreditam que a relação sexual vai ser só depois do casamento. Tem pessoas que acreditam que tá ok, né? Um adolescente ter relação sexual. Vai ter pessoas que vai acreditar que só após os 18 anos, quando já tiver mais maduro, mais responsável, que tá ok a relação sexual. Então, você vai colocar aquilo que você acredita dentro das respostas, né? Trazer aquilo que você acredita nas respostas para o seu filho. Isso vai criar os valores, né? Os seus valores são importantes. Então, traga isso para as respostas e também fale das diferenças, né? Eu acredito nisso, mas tem pessoas que acreditam, né, diferente, se houver esse espaço, principalmente com crianças maiores, né, acima de 6, de 8 anos. É interessante trazer essas discussões, porque as crianças veem as diferenças culturais. As crianças veem as diferenças da família delas para outras famílias, né? Então, aquilo que você acredita e como você percebe essas diferenças também é importante discutir, falar com as crianças. Passe sempre uma visão positiva do corpo e da sexualidade em geral. Muitas vezes, não é? Nós passamos visões não tão positivas sobre o nosso corpo, sobre a sexualidade de modo geral, mas para nós mulheres, eu poderia citar, por exemplo, a menstruação. Mamãe falava negativamente da menstruação o tempo todo. E a filha tinha ali por volta de 7 anos e sempre escutava a mãe reclamando porque minha menstruação, porque minha menstruação. E aí um dia a filha chegou e disse: "Ai, mãe, eu não queria menstruar nunca". E aí a mãe parou e pensou assim: "Nossa, o que está acontecendo, né?" Por quê? A menstruação, ela faz parte do processo, ela faz parte do desenvolvimento, da maturidade da mulher. E por mais que haja complicações e tudo mais, a menstruação, ela tem, né, sua contribuição positiva para a vida feminina. Então, faz parte do nosso dia a dia, do nosso contexto, da nossa vida. Isso também. E aí a mãe foi rever como é que ela estava tratando a sexualidade dela e percebeu que estava tratando de uma maneira muito, muito negativa e estava passando essa negatividade para a filha, a ponto da filha ficar com medo de menstruar, né, quando chegasse à idade. Então, estava passando uma visão negativa e a gente tem que sempre ver como é que está essa visão sobre a nossa sexualidade. Às vezes a gente reclama do peito caído porque o menino mamou, da barriga que cresceu e não voltou mais, né? É o corpo flácido, é a barriga, é a menstruação, né? Enfim, são muitas coisas que a gente pode estar falando sobre o nosso corpo, sobre a sexualidade em modo geral, que vai estar gerando uma visão negativa para as crianças. Isso também reflete, por exemplo, os relacionamentos, né? Quando os pais falam muito mal do casamento, né? E aí eu sei que vai ter experiências e experiências, né? Mas porque a mãe ou o pai não teve uma experiência positiva com o casamento, não significa que o filho ou a filha não poderá ter uma experiência positiva. Então, quando a gente bate na tecla negativa, essa marca bastante. Dê ênfase às emoções e aos afetos. E aí eu vou trazer um pouco depois aqui, daqui a pouco, a abordagem teórica e a abordagem emocional. Na fase, né, da infância, o que está mais em ênfase, né, o que tem ênfase maior no desenvolvimento da sexualidade é o corpo, é o afeto, é o emocional, né? O sexual ele vai estar em desenvolvimento lá depois da adolescência em diante. Então,
Quando a gente vai trazer uma resposta para a criança, a gente vai trazer essa abordagem teórica, ou seja, a gente vai trazer uma resposta científica, mas a gente vai dar ênfase também ao emocional, né? Então, é envolver essas duas abordagens. E sugestão por idade, né? Existem algumas sugestões por idade, sendo que isso não é fixo. E aí, cada pai, cada mãe vai perceber quais são as demandas da sua criança e adaptar. Porque não são fixos. É uma criança de 4 anos que pergunta como nasceu ou o que é sexo, você vai responder de uma maneira mais simples, né, sem muitos detalhes. Mas se essa criança viu, por exemplo, o pai e a mãe fazendo sexo, então essa criança vai precisar de mais detalhes, né? Ela vai precisar de uma conversa que abranja a necessidade dela. Ou essa criança teve acesso à pornografia, então essa criança já viu coisas que não deveria ter visto. Então, a resposta, né, o contexto dessa resposta é diferente de uma criança que não viu, que não teve acesso a esse tipo de conteúdo, então ter idade. Então, não é algo fixo, por isso que a gente tem que devolver a pergunta para a criança, para a gente ver até que ponto ali, né, a criança já demanda a resposta e vai adaptar de acordo com a idade dela. E não existe a melhor e mais completa resposta. O ponto é abrir um canal de comunicação e trazer uma visão positiva sobre a sexualidade. Não existe a resposta, porque essa é a resposta mais completa. Se você deu a resposta, né? A criança ainda, ali naquele momento, ficou satisfeita, em um outro momento vocês podem retomar, em um outro momento ela pode trazer outras questões para aquele. E também pode ser que você traga uma resposta mais elaborada, mais completa. Mas não existe assim, essa é a resposta mais certa e essa aqui está errada, né? Existe aquela resposta que você consegue dar para sua criança naquele momento, sempre buscando o que é científico e o que é emocional, certo? E agora vem a pergunta: eu não sei o que responder. O que eu faço quando eu não sei o que responder? Então, primeira coisa é acolher a pergunta da criança. Aquele item 1 lá que eu trago, né, da dica. Escute, né, sem se espantar, sem medo, escute, acolha essa pergunta, valide a pergunta. Diga para a criança, filho, essa pergunta é uma pergunta muito importante, muito especial. E aí você vai falar como, né, que eu vou precisar de um tempo para responder e delimitar o momento de responder e cumprir. Então, por exemplo, a criança pergunta: mamãe, o que é sexo? E aí, naquele momento, você se sente com medo, se sente insegura para responder. E aí você vai dizer, se você não vai dar continuidade, você diz: nossa, filho, que pergunta interessante. Essa pergunta é muito importante para mim, é muito especial. E a mamãe vai precisar de um tempo, a mamãe não vai conseguir te responder agora. Eu posso te responder à noite, se foi de manhã, né? Ou se foi à noite, eu posso te responder amanhã? Delimite o horário e cumpra esse horário. Então, é, esse é assim, né? Um salva-vidas, assim, para aquele momento em que a gente não sabe o que fazer, né? Não sabe o que responder. Acolher, validar a pergunta, mostrar que a pergunta é importante e delimitar um tempo e cumprir esse tempo. Por que cumprir? Porque o que está em jogo ali diante dessa pergunta é o quanto você é confiável para responder sobre sexualidade, né? Então, cumpra com o combinado. E o ponto fundamental na resposta para as crianças é justamente essa abordagem, né? A abordagem teórico-física, ou seja, a gente vai falar sobre os aspectos físicos, sobre os aspectos teóricos, e a abordagem afetiva na resposta para as crianças. Eu trago um exemplo aqui. Quando a criança pergunta, por exemplo, né, mãe, como saí da sua barriga? E aí, na abordagem teórica, e eu trago aqui do parto natural, né, do parto que a gente chama parto normal, você responderia a seguinte questão:
Na hora que o bebê está prontinho para nascer, a mamãe vai para o hospital, deita numa cama especial e faz muita força. Aí o bebê sai da barriga pela parte íntima, que tem um buraquinho bem pequenininho assim, chamado vagina, que na hora do bebê sair, ele cresce, cresceu, cresceu, e depois que o bebê sai, ele volta ao tamanho normal. Essa seria a, essa é a resposta, né, de uma abordagem teórica. Veja, isso aqui é uma resposta que você pode dar para uma criança de 4 anos, certo? E aí você vai trazer mais elementos, caso a criança tenha 6 anos, tenha 8 anos. Agora, o que é que você vai incluir nessa resposta dessa abordagem teórica, né? Você vai incluir a abordagem emocional, que é quando a criança pergunta sobre... E aí, quando uma criança pergunta sobre como ela veio ao mundo, ela não quer só saber como saiu do seu corpo, mas como foi recebida. Então, quando a criança está perguntando assim, mamãe, como é que eu nasci, né? Ela não está só perguntando como é que saiu do corpo fisicamente, né? Ela quer saber como é que ela foi recebida. Ela foi bem recebida, né? Estavam felizes, tudo isso, né? Então, aqui são algumas frases que são incluídas dentro daquela resposta mais científica, né, teórica. Assim que você nasceu, eu te abracei bem forte, eu te dei muitos beijos, né? Eu fiquei muito feliz de te ver pela primeira vez. O seu pai ficou muito feliz, né? E aí vai trazer todas as questões emocionais. Dentro dessa resposta, pode-se incluir pegar o álbum de fotografias, né? Tem mães que fazem o ensaio quando estão gestantes, as primeiras fotos do bebê, as roupinhas. Então, traz todo esse aparato para a resposta ficar bem completa, né? Vai trazer a resposta à questão científica e também todo o aspecto emocional, que para a criança, né, para a criança pequena, é muito mais importante. Esse aspecto emocional do que propriamente como realmente saiu da barriga. Claro que ela quer saber, mas isso vai ficar marcado para o desenvolvimento da sexualidade dela, tá ok? Mamãe, como eu entrei na sua barriga? De onde vêm os bebês? E aí uma sugestão para quem tem a partir de 7 anos, que foi a pergunta da Jéssica. Quando o homem e a mulher decidem ter um bebê, eles fazem bastante carinho, deitam na cama juntinhos, se abraçam, se beijam bastante. Eles fazem muito carinho um no outro. O corpo fica bem juntinho, e para o corpo ficar bem juntinho, eles ficam sem roupa. Chega um momento em que o pênis e a vulva ficam bem juntinhos também. Então, sai de dentro do pênis do homem uma célula que se chama espermatozoide e que parece uma sementinha. Então, entra pela vulva, pela vagina da mulher e vai parar dentro da barriga dela. Lá dentro tem outra célula que parece uma sementinha chamada óvulo. As duas células maravilhosas se juntam e começam a formar o bebê. Esse carinho especial se chama sexo. Relação sexual só acontece entre adultos, porque o corpo deles estão prontos para isso. Quando o bebê começa a existir, é bem pequenininho, como se fosse do tamanho de um grão de feijão. E aí vai crescendo, crescendo. Normalmente o bebê fica 9 meses na barriga da mãe, mas pode ficar pronto antes. Então, pode ser que ele nasça antes. E aí você pode mostrar o calendário, quanto tempo é 9 meses, né? Então, a mãe vai para o hospital e o médico faz o parto, que pode ser natural ou pode ser cesariano. Explique também os dois tipos de parto. Lembrando que nessa resposta, você vai incluir principalmente os aspectos emocionais, as expectativas, o friozinho na barriga, a ansiedade para saber o sexo do bebê. Então, tudo isso entra, né, nesse processo de resposta, lembrando sempre do aspecto
científico e do aspecto emocional nas respostas dos bebês, ok? E é isso.